Atualização das eleições americanas. Que corrida presidencial na maior potência do mundo ocidental. Na tarde de ontem, a disputa pelo voto e a contagem se transformaram numa disputa ainda mais emocionante. O candidato democrata Joe Biden chegou a fazer um discurso que durou poucos minutinhos. Ele pediu mais uma vez paciência para os eleitores. Ele disse que cada voto precisa sim ser contado. E disse, como candidato, que tem certeza que ao final dessa contagem os democratas sairão vencedores. Não sei se por isso ou por que qualquer outro motivo, o presidente Donald Trump passou a tarde inteira se manifestando nas redes sociais, falando em fraude, pedindo a paralisação da contagem dos votos, em caixa alta, aos gritos, como se diz nas redes sociais. E, no final da tarde, pela primeira vez na história americana, um presidente da República, de dentro da Casa Branca, fez um pronunciamento colocando em xeque a credibilidade da própria democracia americana. O discurso do Donald Trump esse pronunciamento dizia que a eleição estava sendo roubada pelos democratas, separava os votos em votos legais e votos ilegais, os que chegaram pelo correio, acusava as pessoas que estão participando do trabalho da contagem do voto de corrupção. Foi um discurso surreal. Claro que o presidente Donald Trump tem uma característica muito pessoal e ele já vinha sinalizando há muito tempo que ele não aceitaria qualquer outro resultado que não fosse a sua vitória. Mas ontem o que ele fez foi mais do que se comportar como um garoto mimado que não aceita a derrota. Ele reduziu os Estados Unidos, a maior potência do mundo, a uma piada mundial. Chacota foi o que se transformou esse processo eleitoral. Bom, aqui no Brasil a gente tem urna eletrônica, já está acostumado a tirar onda dos americanos com esse processo eleitoral todo confuso. Mas jogar dúvidas sobre a eleição americana é mais perigoso que isso. É mais perigoso do que simplesmente uma piada. Acusar sem provas de fraude à contagem dos votos, o que isso significa? As emissoras de TV americanas, que têm muita responsabilidade pelo que colocam no ar, a ABC, a CBS e mais uma, a ABC, CBS e NBC, todas interromperam o discurso do presidente na hora em que ele falava de fraude e ele dizia que ele tinha sido o vencedor das eleições, para dizer, olha, não é usual fazermos isso, interrompermos um presidente da República. Aliás, nós não vamos só interromper, nós vamos corrigir. Isso que ele está falando é falso. Isso que ele está falando é mentira. Isso que ele está falando não é verdade. E é muito, muito grave. Por quê? Que o presidente reclame na justiça, ok, ele já vinha avisando também que ia levar essa disputa até a justiça e escalar essa disputa até chegar no Supremo. Ele já tinha dito isso e esse é um caminho institucional, ok. Mas qual é o recado que o presidente Donald Trump dá para os seus seguidores? Porque tem uma mensagem, ele muito calmamente, se fazendo de vítima, dizendo, não era o que eu desejava para os Estados Unidos. Eu lamento que a gente tenha chegado a esse ponto. A Associação dos Representantes dos Fabricantes de Armas nos Estados Unidos fizeram uma postagem logo depois desse pronunciamento dizendo "Come and get it", em português. E aí, vem pegar. Vem pegar o quê? Como assim? Que tipo de provocação isso significa e como vai ser entendido pelos eleitores americanos? Então, uma coisa é certa, essa transição não será pacífica naquela que sempre foi considerada a maior democracia do mundo ocidental. Não será
pacífica. Não será com classe, educação, dos discursos do passado, que nós já vimos alguns memoráveis. Inclusive do senador John McCain, que foi também relembrado nesses últimos dias, quando parabenizou Barack Obama pela vitória. Então, não será pacífica e nós ainda teremos muitas emoções para acompanhar. Os Estados Unidos já tiveram em várias cidades várias manifestações contra, a favor, nenhuma com muita violência ainda, mas não vai ser surpresa se isso acontecer. Muito bom dia a todos vocês, muito bom dia Thaís Freitas, Pedro Godoy, Pedro Godoy, Pedro Campos, Cláudio Humberto, bom dia. Muito bom dia a todos. Olha, eu acho que o presidente como candidato, etc., ele tem lá, ele já tem feito bobagens ao longo da sua presidência, mas fazer esse tipo de coisa é direito dos candidatos de fazê-lo. Tudo que ele precisa no momento adequado, e o momento adequado certamente era durante esse pronunciamento, ele apresentar provas disso, né? Provas de que a contagem foi fraudada, que a votação foi fraudada, etc. e tal. Mas é direito de qualquer candidato espernear. Isso é uma distância muito grande entre o exercício do direito de espernear com a consequência objetiva das suas palavras, né? Apesar disso, ele não conseguirá, apesar de tentar judicializar a questão, ele dificilmente conseguirá levar a cabo essa ameaça da judicialização, né? Porque a justiça americana não se mete nisso, né? Justiça americana não é a justiça brasileira, né? Do justiça brasileira, a gente assistiu o presidente do Supremo aqui recentemente pedindo que as pessoas judicializassem uma questão, né? Porque o Supremo quer decidir sobre tudo, quer governar. A gente assiste a justiça eleitoral legislando a cada eleição, inventando novas regras. As pessoas aqui, a justiça se mete na vida dos cidadãos, né? E também nas outras instituições, nos outros poderes. Lá não tem isso. O presidente pode espernear à vontade, pode dizer lá as mentiras que ele quiser dizer, mas aquilo ali não terá consequências, né? Portanto, é o discurso de alguém que está ali esperneando porque está vendo o poder lhe sair, lhe escapar entre os dedos. Foi muito séria essa coisa de ontem, das emissoras de TV interromperem a transmissão do discurso do presidente para depois chamá-lo de mentiroso. É preciso lembrar sempre que nos Estados Unidos a imprensa norte-americana assumiu a campanha do Joe Biden, né? É claramente declarado isso, inclusive em editoriais, etc. e tal. Não é casual que as 3 emissoras tenham combinado fazer isso, né? Não é casual. Portanto, assim, há todo um clima que é hostil ao atual presidente, por tudo que ele fez e disse, pelos inimigos que produziu, pela divisão que ajudou a estabelecer na sociedade norte-americana. Ontem o New York Times disse que publicou uma acusação incrível, assim. O New York Times, que também está engajado na campanha democrata, disse que o Trump exerceu a presidência mais desonesta da história dos Estados Unidos. Deve ter, não apresentou provas também, mas deve ter lá suas razões, o jornal, para fazer uma afirmação tão grave, né? Mas assim, o fato é que é divertido a gente assistir os Estados Unidos disputando voto a voto, né? Para mim, as grandes potências que não têm isso, né? Quando a gente assiste, por exemplo, as transferências de poder em potências como China, como Rússia, fica todo mundo assim meio espantado com aquilo, né? Com votações estranhas, algumas quase por unanimidade, né? É bom, muito bom que a mais poderosa nação do planeta esteja ali definindo o poder no voto, ainda que não seja uma representação de cada homem, cada eleitor, cada voto, né, para definir quem vai ser o presidente, mas é muito bom a gente ver o espetáculo da democracia funcionando.
Olha, Cláudio, você me permite aí discordar de você nessa abertura do Jornal da Bandeirantes. Gente, achei muito grave o que o Donald Trump fez, usando o púlpito da Casa Branca, né, para trazer uma informação sobre fraude no sistema eleitoral. É claro que uma ferida está aberta, não sabemos qual será e quanto vai demorar para ser cicatrizada essa ferida no questionamento que foi feito sobre a democracia americana, totalmente sem provas. Em relação às emissoras de TV, aí sim eu estou contigo. Acho que a imprensa tem de divulgar esses fatos, né? Tem de transmitir, até mesmo para que a população possa tirar suas conclusões, né? Esse papel de escolher a informação que divulga, né? Ou o lado da informação divulgada, a versão, né? Uma guerra de comunicação que nós estamos vivendo nessa eleição americana, que, claro, merece também a nossa discussão. Mas claro que o discurso, né, o tom empenhado pelo presidente americano nessas últimas horas, ele precisa ser recriminado, porque você não pode atacar um processo democrático assim sem apresentar provas robustas, sem apresentar, no mínimo, indícios ali que possam ser apurados, né? Numa eleição polarizada, é preciso que os protagonistas tenham responsabilidade, né? E nesse caso a gente não está vendo tanta responsabilidade pelo lado do presidente americano. Aliás, quem poderia colocar a bola no chão nesse momento, né? Numa eleição tão disputada? Você vê no estado da Geórgia o que está acontecendo. Nesta manhã, Joe Biden está superando o Trump em 1.000 votos. É isso que nós temos de informação mais recente da eleição americana. Quem poderia colocar a bola no chão? O presidente da República dos Estados Unidos, vindo a público, colocando ali a situação mais tranquila, ou o candidato derrotado, o candidato que está atrás das pesquisas, aquele que não está vencendo segundo o voto que está sendo aberto das urnas. Nesse caso, as duas opções são a mesma pessoa, é o Donald Trump, que não tem dado nenhuma sinalização de que vai caminhar para esse caminho. O que está acontecendo? Protestos nas cidades americanas, alguns deles até mesmo com a utilização da força policial para impedir ali o que tem acontecido. Então, na minha visão, uma visão muito particular aqui, respeito à opinião dos colegas, dos ouvintes que pensam de forma diversa, o Donald Trump tem responsabilidade nisso, sim, e essa responsabilidade só aumenta ao passo em que ele vem com esse tipo de discurso, né, questionando a legalidade, acusando fraude numa eleição que se mostra transcorrer aí com absoluta normalidade, se não fosse justamente esse tipo de comentário que a gente tem acompanhado. 8h12, Thaís. Olha, Pedro, eu também vejo gravidade nas declarações do presidente dos Estados Unidos. Isso não combina com a democracia norte-americana, não é? É um discurso que a gente poderia transplantar, e não vou dar exemplos aqui para ser indelicada, mas em países com menos tradição democrática, com histórico de golpes, com histórico de reviravoltas ali eleitorais, histórico de mexidas na legislação para permitir a continuidade de alguém por tempo indeterminado, como a gente, olha, tenho certeza que o nosso ouvinte já pensou em 4 ou 5 nomes. Esse discurso combinaria nos Estados Unidos, que é considerado a maior democracia do planeta, me parece algo grave, sim. Agora eu queria jogar aqui a discussão para o que pode vir disso, né? A gravidade é a do momento e uma vez passado esse estrebuchamento do presidente Donald Trump, vida que segue, isso vai entrar para os livros de história, mas talvez tenha alguns fatores aqui para a gente analisar. O primeiro deles é o seguinte: líderes republicanos, não é? Com que base o presidente Trump vai contar caso ele de fato decida levar esses últimos meses do seu mandato nessa espécie de brigada para anular as eleições? Até agora, não houve nenhum grande líder do Partido Republicano que tenha comprado 100% a tese dele. Falado, não, estamos juntos, presidente, vamos às ruas, vamos incendiar o país, vamos parar a apuração dos votos. Estão todos muito cautelosos. Primeiro pela gravidade do momento, mas também porque nesse momento é que nem político é igual em todo lugar, né, Pedro? Cidadão olha para o próprio umbigo. Os senadores mais importantes do Partido Republicano estão se reelegendo. Vão jogar as carreiras, várias delas longas, consolidadas, numa incerteza criada por Trump, que no dia 20 de janeiro sai da Casa Branca. Vai valer a pena que eles se atrelem a esse personagem ou não? Esse é um fator para a gente observar. O outro fator é a personalidade de Joe Biden. Joe Biden, a gente já falou aqui,
Tá muito longe, mas muito. Porque é engraçado, né? De repente ele virou o herói da esquerda mundial. Joe Biden é um político conservador que está no Partido Democrata, mas ele não tem nada de esquerda e não tem nada de genial, não é? Na verdade, ele foi levado a essa candidatura muito mais pela carreira política consolidada, senador durante 30 anos, do que por algo genial que tenha feito, além de ter sido, é claro, vice-presidente do Barack Obama. Ele tem, sim, aparentemente, um perfil mais negociador. Era colocado por Barack Obama como ali a espécie de advogado do diabo. Era a pessoa que tinha que criar problemas para fazer com que os outros pensassem. Então, ele tem, aparentemente, esse perfil, trabalhou em muitas negociações, não só no Congresso, mas também em questões internacionais dos Estados Unidos, então talvez seja ele a pessoa a baixar a bola. Vai ter condição, vai ter cabeça, vai ter estrutura para fazer isso? Se ganhar as eleições, como de fato parece que vai acontecer, a gente vai ter que acompanhar. E a última coisa há um período longo entre a eleição e a posse, maior do que no Brasil, né? Agora, por exemplo, na eleição municipal, tudo bem que foi postergada, mas a gente vai ter o segundo turno no fim de novembro e a posse em 1º de janeiro. A posse nos Estados Unidos é no dia 20 de janeiro, né, Mariana? A gente está agora em 6 de novembro. Ou seja, tem 2 meses e meio pela frente, com Trump no cargo e, possivelmente, com Joe Biden eleito. Como é que Trump vai levar esses 2 meses e meio do mandato dele à frente? Serão 2 meses e meio de tumulto nos Estados Unidos, ou uma vez terminado, proclamado o resultado, vida que segue, e ele aí toca a transição como deve ser, de forma institucional, com o candidato vitorioso que vai sucedê-lo. Olha, tem muita coisa aberta aí pra gente observar agora, Thaís, né, e além de ter esse silêncio dos republicanos, tem também uma manifestação de repúdio ao discurso do presidente. Um dos governadores republicanos, o do estado de Maryland, Larry Hogan, escreveu o seguinte: não há defesa para os comentários do presidente hoje, minando o nosso processo democrático. Os Estados Unidos estão contando os votos e nós devemos respeitar os resultados como sempre fizemos. Nenhuma eleição e nenhuma pessoa é mais importante do que a nossa democracia. Quer dizer, o Donald Trump não tem apoio dos republicanos, das vozes que sempre estiveram ao lado dele, e além de estar sozinho nisso, ainda tem republicanos contrários e se manifestando. O senador Mitt Romney, Paul Ryan, tem um monte de republicano vindo a público para dizer que o que o presidente Donald Trump está fazendo está errado. Pois é, ontem até o Schiller estava lembrando aqui sobre isso, né? Sobre o direito de espernear dos candidatos, sobretudo aqueles que estão sendo derrotados. Isso é absolutamente natural na democracia. A gente assiste esse tipo de questionamento aqui toda eleição, municipal, estadual, federal. Está sempre, em qualquer democracia, isso acontece. O problema é que quando o Trump abre a boca, todo mundo não quer nem ouvir aquilo que ele vai falar, né? Tal a repulsa que ele construiu, sobretudo, como a gente tem dito aqui, junto à mídia americana. E esse comportamento da mídia americana acaba também se espalhando pelo mundo todo, né? A gente percebe hoje, por exemplo, na Europa, o repúdio ao Trump na imprensa é absoluto. Não tem ninguém ali que assuma uma atitude um tanto quanto isenta nessa história, né? Agora, eu acho que é uma coisa que se limita e vai se limitar ao processo eleitoral. O que é que vai acontecer com o Trump daqui para frente? Ora, ele vai ser um presidente em final de mandato. A questão da transição, a transição de um governo para o outro e tal, isso é definido em lei, e não só pela prática democrática. Ele não tem alternativa senão se render a essa tradição, a esses hábitos e costumes. Não tem isso, fica... É como se o Trump não tivesse sido eleito, né? Tivesse chegado ao poder por meio de um golpe de Estado, um golpe militar. Não, ele foi eleito e quase foi reeleito. O pior é isso, quase foi reeleito, né? Assim como os americanos usaram o voto para tirá-lo do poder, ele vai se render a isso. Isso é questão de dias. A questão é que esse tipo de queixa, quando o presidente diz isso, olha, estão roubando, cuidado lá em Michigan que estão lá alterando não sei aonde, olha a Geórgia, interrompa, vamos pedir a justiça para interromper. Tudo isso são truques que os políticos utilizam para manter a sua militância, como é que eu diria, motivada, organizada, né? Para não uma disputa
muito acirrada como essa, provoca muita... Enfim, o candidato que começa a perder, os seus apoiadores começam a desanimar. E aí os caras inventam esse tipo de coisa, que é para mantê-los motivados e mobilizados, sobretudo aqueles que estão acompanhando voto a voto, porque os partidos fiscalizam esse acompanhamento, né? E o que é mais uma evidência de lorota do Trump quando ele fala em fraude. Porque tem lá, cada urna, cada voto que é contado, esta cena, este momento, é assistido por representantes dos dois partidos, do partido dele, inclusive, né? Então ele tem lá gente cuidando disso. O que ele está se dirigindo a essas pessoas, para não, como é que eu diria, não se desmobilizar, né? Permanecer atenta à contagem de votos, etc. Ô, Cláudio, isso gerou uma piada que está rolando na internet, porque as pessoas estão chamando os observadores da OEA para acompanharem a apuração das eleições nos Estados Unidos. Teve uma que fez um meme dizendo: se fosse a Bolívia ou a Venezuela, eu emitiria agora uma nota diplomática para dizer para os Estados Unidos que nós estamos acompanhando com preocupação as tentativas de fragilizar a democracia e o voto popular, e ainda ameaçaria uma intervenção para fazer prevalecer a livre vontade do povo estadunidense. Virou piada, né? São 8h20. Vou atualizar para você, então, que ligou o rádio agora. A gente está falando, claro, da eleição americana, né? 253 delegados para Joe Biden contra 214 delegados para Donald Trump. A informação mais recente que temos é de uma virada no estado da Geórgia. 98% das urnas apuradas por lá. É um estado que tem 16 delegados e o Joe Biden, na manhã desta sexta-feira, ultrapassou em poucos votos o presidente Donald Trump. A votação ainda não está concluída por lá, não há uma projeção concluída, o que pode levar Joe Biden a 269 delegados se for confirmada então essa tendência e ele conseguir manter essa vantagem sobre Donald Trump nesse estado americano, um dos 6 onde a eleição ainda está indefinida, segundo o The New York Times, e aí Joe Biden chegaria então com esses 16 delegados a 269 delegados, ficaria apenas faltando um delegado para que ele possa ser o próximo presidente dos Estados Unidos da América. Essa reversão aí na Geórgia acaba com uma das possibilidades, né? Uma das possibilidades mais interessantes da campanha norte-americana era dar empate, né? Havia ali uma combinação de resultados nesses estados que estão ainda por concluir a apuração, e que se desse essa combinação de resultados, cada um dos candidatos terminaria a campanha com 269 votos. E aí, hein? O que é que aconteceria numa situação como essa? A Constituição americana prevê que a Câmara dos Deputados lá eleja o presidente. E o Senado elege o vice-presidente. É isso que a Constituição prevê. Mas não é cada deputado um voto, né? É um voto por estado, no caso da Câmara, né? O que daria a vitória ao Trump. Se fosse no voto mesmo, aí certamente a vitória seria do Biden, porque os democratas têm maioria na Câmara dos Deputados. Isso só aconteceu nos anos 1800 nos Estados Unidos. Rapidamente, em 1800, o Thomas Jefferson disputava com John Adams, né, dois dos pais da pátria, né, lá nos Estados Unidos. Eles desempataram, e aí, para desempatar naquela ocasião, cada delegado votou 2 vezes, até que houve uma sequência de 35 votações dando empate, até que o Thomas Jefferson foi eleito lá na 36ª votação. Aconteceu o mesmo em 1805, 1837, e aí já se estabeleceu uma solução como essa prevista, que estaria prevista no caso de empate da eleição americana entre Biden e Donald Trump.